Depois, o rabi repetiu a operação, pondo-lhe a mão sobre o ombro. Do cimo da árvore, não pude verificar que tipo de cura fez o Galileu. No entanto, o que era claro é que fizera parar a abundante hemorragia e praticamente congelará a dor daquele infeliz. No decorrer das 2 intensas jornadas seguintes, antes do meu regresso definitivo ao módulo, procurei, por todos os meios, localizar o sírio e verificar o ferimento que Pedro lhe fizera. No entanto, os meus esforços foram perdidos. A atitude belicosa de Pedro e dos companheiros só serviu para piorar as coisas. O oficial romano ignorou as palavras pacíficas e o gesto humanitário de Jesus com Malco e ordenou aos legionários que o prendessem, atando-lhe os pulsos atrás das costas. Enquanto o manietavam, o mestre, profundamente magoado por aquela humilhação, dirigiu-se aos levitas e soldados que, com as espadas e bastões preparados para repelir qualquer outro ataque, contemplavam a cena. Para que empunhais as espadas e paus contra mim, como se fosse um ladrão? Todos os dias estive convosco no templo, educando e ensinando publicamente o povo, sem que nada fizesseis para me deter, mas ninguém respondeu. Uma vez o rabi imobilizado com grossas cordas, o oficial dirigiu-se aos seus homens, ordenando que prendessem também aquele grupo de fanáticos, segundo as suas próprias palavras. Porém, a patrulha não reagiu a tempo e Pedro e os seus companheiros fugiram dali, atirando os archotes contra os romanos. Este novo erro da escolta foi mais que suficiente para que a vintena de adeptos do mestre se dispersasse pela encosta, entre os olivais. A quase totalidade dos legionários foi em sua perseguição. No entanto, os discípulos, que conheciam melhor o terreno e iam com pânico bastante para voar, mais do que correr, não tardaram em desaparecer. A prova é que, 5 ou 10 minutos depois, o grupo armado regressou ao caminho, iniciando o regresso a Jerusalém. Fortemente escoltado, o mestre não tardou em desaparecer com eles, numa das curvas do caminho. Eram 2 da madrugada, a vozearia dos legionários foi se dissipando. E ali fiquei eu, com o coração apertado e no silêncio de morte. Tinha, porém, de continuar com a minha missão. E assim, tentando não fazer barulho, desci da copa da oliveira. As minhas ideias, reconheço-o, não eram muito claras. Durante alguns segundos, e ainda junto da árvore, vacilei. Que caminho devia tomar? Voltar ao acampamento e juntar-me ao que restasse do grupo de gregos e discípulos não me pareciam melhor. Além disso, sabe-se lá onde teriam ido parar. Era muito mais lógico seguir as pisadas do pelotão de soldados e guardas do templo. Mas, como chegar junto deles sem levantar suspeitas e, o que era pior, sem que me detivessem? Quando me preparava para deixar o olival e encaminhar-me para a cidade santa, as silhuetas de 2 legionários que tinham ficado para trás apareceram de repente entre as oliveiras, do outro lado da caminho. Agarrei-me como pude a um dos troncos e esperei que passassem. Se descobrissem a minha presença estaria numa situação delicada. Mas, no momento em que os soldados entravam na caminho, João Marcos, que se mantivera escondido durante tudo aquilo, assomou à porta da barraca. Embora procedesse com grande cuidado, os romanos viram imediatamente o seu lençol branco e correram para o rapaz. Desta vez, a reação dos soldados foi tão rápida que Marcos não teve tempo de escapar. Um dos legionários agarrou o lençol, enquanto o segundo, também correndo, seguia atrás do companheiro. Mas o ágil Marcos não se deu por vencido. Sem pensar 2 vezes, largou o lençol, fugindo nu por entre as oliveiras de onde tinham vindo os inoportunos estrangeiros. Aquela manobra do jovem apanhou os romanos desprevenidos, e fez que perdessem segundos preciosos. Aquele que tinha conseguido agarrar João Marcos, atirou o lençol ao chão e, soltando várias maldições, desembainhou a espada e desatou a correr às cegas. O companheiro fez o mesmo, enfiando-se novamente pelo bosque. Mas, naquela noite, a má sorte parecia encarniçar-se contra os soldados romanos, e o segundo legionário tropeçou numa das raízes do olival, caindo de bruços. Em consequência da queda, o capacete do romano foi arremessado, rolando pela encosta.
Porém, o enfurecido soldado, na ânsia de apanhar o emboscado, não procurou o elmo. Sabia que era arriscado, mas, deixando-me guiar pela intuição, abandonei o meu esconderijo e aproximei-me do lugar onde caíra o capacete. Apanhei-o, tentando tranquilizar-me, esperei. Era, efetivamente, um elmo de couro, sem adornos ou distintivos. Não tive de esperar muito. Em poucos minutos, os legionários regressaram à extrema do olival. No entanto, preocupados em encontrar o capacete, não deram pela minha presença. Então, levantando a voz e o elmo, dirigi-me a eles em grego. Ao verem-me, os soldados não reagiram. Pouco a pouco, foram se aproximando. Um suor frio começou a encharcar-me a túnica. Se aquele estratagema não desse resultado, a minha segurança podia ver-se seriamente ameaçada. O que tinha perdido o elmo, chegou até mim e, parando a uns 2 metros, inspecionou-me dos pés à cabeça. Estava suado e sem fôlego. O segundo legionário não tardou em pôr-se a seu lado. Tentei sorrir, mas, francamente, não sei se eu consegui. O caso é que, procurando esconder o tremor das mãos, entreguei-lhe o capacete. O romano apressou-se a recebê-lo, arrebatando-mo com violência, imediatamente o pôs na cabeça. Quem és? Falou, por fim, o segundo soldado. Chamo-me Jasão, respondi, com o coração apertado. Sou grego e vou para Jerusalém. De repente, lembrei-me da autorização que me concederá o procurador romano, com a finalidade de me facilitar a entrada na fortaleza Antônia. Sem hesitar, lancei mão da bolsa e mostrei-lhes o salvo-conduto, explicando-lhes que naquela mesma manhã de sexta-feira deveria visitar Pôncio Pilatos. Os legionários desviaram o olhar para o rolo, embora eu duvidasse que soubessem ler. Contudo, deviam ter identificado a assinatura de Pilatos, porque a sua atitude se tornou mais condescendente. De onde vens? De Betânia. Então, continuou o legionário que falava grego, não sabes o que aconteceu aqui? Aqui, perguntei, num tom de total ignorância. Não, que aconteceu? Não tem importância, concluiu o legionário. Nós também vamos para Jerusalém. Se queres, podemos escoltar-te. Senti-me encantado com tal oferta, mas, quando parecia tudo resolvido, o soldado que perdera o capacete pegou na lança do acompanhante e sem uma palavra inclinou-a para o meu peito. Fiquei paralisado. Ao olhar de novo para o soldado, o seu rosto pareceu-me familiar. O soldado acabou por sorrir. Claro! Logo me lembrei. Era a sentinela da Torre Antônia, o que me apontará o pílon enquanto eu e José de Arimateia esperávamos que voltasse o seu companheiro. Retribuiu o sorriso e o legionário, satisfeito por ver que o tinha reconhecido, retirou a lança, explicando ao segundo e intrigado soldado que, efetivamente, me vira às portas da Torre Antônia e que eu não mentia. Aquele encontro fortuito com o meu amigo legionário ia ser-me muito útil. Os soldados tinham pressa de alcançar o pelotão que conduzia o Nazareno e, dali a pouco, avistamos os archotes. Mas, para minha surpresa, o grupo parara no meio caminho. Quando os 2 retardatários se juntaram à patrulha romana, insinuei que talvez fosse mais prudente eu continuar na retaguarda ou seguir diretamente para Jerusalém. Mas a sentinela, que parecia muito honrada com a minha amizade, aconselhou-me a permanecer junto dele. E assim fiz. Desta forma, ao aproximar-se do oficial que comandava o pelotão, compreendi por que tinham parado. O chefe dos levitas teimava em levar o Nazareno à residência de Caifás. No entanto, o optio romano, uma espécie de lugar-tenente dos centuriões, responsável pela captura e custódia do prisioneiro, opunha-se a esta decisão, considerando que as suas ordens eram precisas. Jesus de Nazaré devia ser conduzido à presença do ex-sumo sacerdote Anás. Segundo parecia, as relações entre o procurador romano e as castas sacerdotais judaicas continuavam a manter-se, através do poderoso e influente sogro de Caifás. Os guardas levitas tiveram de ceder e Arsênios, o optio oficial subalterno romano, ordenou que a patrulha recomeçasse o seu caminho para o bairro Baixo de Jerusalém.
Durante a discussão, Jesus permaneceu em silêncio, de olhos baixos e praticamente ausente. Judas, por seu lado, colocara-se entre os dois chefes, o romano e o levita, mas, por mais que tentasse o diálogo, estes evitavam as suas perguntas, permanecendo no silêncio total e violento. Quando perguntei ao legionário a razão daquela atitude do Optio e do capitão dos guardas do templo para Judas Iscariotes, o meu amigo respondeu como uma afirmação contundente: é um traidor. Estávamos a poucos metros da ponte que unia a encosta do Monte das Oliveiras ao terreiro situado junto da muralha oriental do templo, quando se deu um fato desconcertante e imprevisto. À cabeça do cortejo marchavam ambos os capitães. No meio deles, Judas, e, imediatamente atrás, a patrulha romana, cercando Jesus. Por último, o bando dos levitas e servos do sinédrio, envoltos nos seus mantos, furiosos pela firme decisão do oficial romano de entregar o Galileu ao antigo sumo sacerdote. Eu caminhava à esquerda do grupo, junto dos últimos legionários. Subitamente, João, o evangelista, apareceu à direita, avançando até chegar perto do mestre. Fiquei estupefato perante a valente resolução do jovem discípulo. Pelo que pude observar, João devia ter perdido o manto na fuga anárquica dos adeptos do Rabi. Trazia apenas a sua túnica curta, até aos joelhos, e, na faixa, uma espada. Ao verem-no, os guardas do templo ficaram alarmados e avisaram o chefe da presença do Galileu. O pelotão parou novamente e o capitão dos levitas ordenou aos seus homens que prendessem e atassem também João. Mas, quando os sicários de Caifás se dispunham a amarrá-lo, Arsênios interveio de novo. A figura do Optio representava um oficial subalterno, diretamente sob o comando do centurião. Geralmente, enviava pequenos grupos de tropas aliviando o oficial das suas funções administrativas, disposição das guardas, instrução militar etc. Deu-lhes o nome de Optiones, segundo Festo, porque, desde o tempo em que foi permitido aos centuriões eleger ou optar o que desejavam, foi-lhes aplicado também o nome de Optio, por causa da eleição. N. Do M.